A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre o Evangelho. E gostaria de ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, né? Ou a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo recebe o evangelho por iluminação, né, por revelação de Jesus Cristo. Isso causa uma convicção profunda na vida do apóstolo Paulo, pelo qual ele prega agora o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, né? Porque a origem está em Deus. Deus revelou a Paulo. E agora ele está pregando um evangelho teocêntrico, cristocêntrico. É isso que nós vimos em Atos dos Apóstolos, no anúncio do Evangelho, no começo da igreja, o apóstolo Pedro se levantando, cheio do Espírito Santo, né, após o derramamento do Espírito Santo, e pregando uma mensagem centralizada em Jesus, né, e encerrando a sua mensagem dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele fala isso no versículo 36, no versículo 37, o povo pergunta, né? Que faremos, irmãos? Porque eles estão compungidos pelos seus corações, convencidos ali que Jesus era o Messias, que ele era a verdade, que eles entregaram ele a Pôncio Pilatos, né, para ser crucificado. E eles veem que é um erro que eles cometeram e eles estão convictos dessa verdade, desse anúncio. E Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, vossos filhos, os que estiverem longe, quantos Deus os chamar. Então Pedro, ele dá essa condição, né? Ele aplica, ele confronta com a palavra e depois exige o arrependimento. É o que Jesus pregava, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem do Senhor, né? O arrependimento, aquela mudança interior de atitude, arrancar a independência do homem para o homem agora depender de Deus. Esse era o evangelho genuíno, que mudava as pessoas, que tocava profundamente a vida das pessoas, né? Você vê em Atos dos Apóstolos uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, uma igreja santa, uma igreja que anunciava o verdadeiro e genuíno evangelho. Com o tempo, as distorções, né? A história da igreja mostra esses desvios históricos até a reforma, mas mesmo assim, hoje o evangelho moderno, né? Ele está mais centralizado no homem, no humanismo. E Paulo disse que o evangelho que ele pregava não era segundo os homens. E ele não procurava agradar aos homens, né? E o evangelho humanista não, ele procura agradar aos homens. Ele não impõe condição aos homens de se arrependerem, né? Veja a mensagem que Jonas pregou em Nínive. Deus disse a ele assim: vai, clama contra a cidade. E Jonas clamou contra aquela cidade, né? Que o pecado já tinha subido diante de Deus. Em 3 dias e Nínive vai ser submergida. Então eles se arrependeram porque a mensagem foi forte, contundente, confrontadora. E hoje nós vemos um outro evangelho, né? O evangelho das facilidades, o evangelho de venha como você está, Jesus te ama, né? Você é o centro de Jesus, né? Então tudo para o homem, tudo para o homem.
o homem é o centro. Jesus, ele só é anunciado para servir o homem, né? Jesus vai dar uma casa para você, um carro, Jesus vai mudar a sua vida, ele vai te curar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então as promessas, elas são grandes no anúncio desse evangelho humanista, mas as demandas, as exigências do reino de Deus não é pregado, né? Como Jesus dizia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, esse a salvará, né? Lucas 14:33. Aquele, pois, que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Então é muito diferente esse evangelho, né? Aquele que vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filho, não pode ser meu discípulo. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então esse era o anúncio do evangelho, um evangelho teocêntrico, pregado pelos apóstolos, cristocêntrico, que exaltava a Cristo, que glorificava a Cristo. Então o Espírito Santo vinha e testificava dessa mensagem, trazendo profunda convicção do pecado e arrependimento, né? Então esse é um tema muito contemporâneo, um tema que exige da igreja, né? Nós, como pastores, líderes, fazer a diferença, né? Elucidar essa diferença do evangelho verdadeiro para o evangelho falso que está sendo pregado hoje, né? E o Espírito Santo não vai testificar desse evangelho. É por isso que depois de uma mensagem humanista, o pregador tem que colocar a música de fundo, tem que implorar para o pecador aceitar a Jesus, porque ele é um evangelho humanista, ao qual o Espírito Santo não age para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele só vai convencer do evangelho verdadeiro, daquele que é anunciado a verdade de Cristo, porque Jesus falou, ele testificará de mim, né? O Espírito Santo virá para convencer da verdade. Que Deus abençoe a sua vida como pregador, como ministro da palavra, que você anuncie o verdadeiro evangelho em nome do Senhor Jesus.